Sejam bem-vindos, mais uma semana para começar, então é hora de preparar o layout da próxima semana. A próxima semana é a 1ª de fevereiro. Em fevereiro eu fiz essa abertura super carnavalesca e super colorida, mas agora, realmente no layout da semana, eu não vou manter esse aspecto colorido e carnavalesco. Eu vou fazer uma coisa muito mais clean, mais leve. Já preparei uma parte da página da esquerda, que vai ser a página do meu dia em uma linha, que eu fiz em janeiro e achei bem legal de escrever no final do dia um resumo do seu dia em apenas uma linha. Eu já fiz aqui a numeração de 1 a 28 ali dos dias de fevereiro e grifei as linhas, uma linha sim e uma linha não, para dar um pouco de textura nessa página. Quando eu fiz isso, eu ainda não sabia qual seria o layout dessas duas páginas, eu só me deu vontade de fazer isso e eu fiz. E depois, então, eu pensei em algum layout que combinasse, já que essa parte do caderno vai ficar aberta, então eu sempre combino a página da esquerda com a da direita. E eu resolvi fazer algo assim nesses tons de rosa bem clarinho, de salmão bem clarinho, para ficar bem minimalista. Vai ser assim um equilíbrio com a abertura de fevereiro, que é super colorida e carnavalesca, para trazer um pouco de calma no meio do caos do carnaval, digamos assim. Eu já separei dessa vez os bloquinhos a lápis para ficar mais fácil. E eu fiz tudo em uma página só, como eu fiz na semana anterior, com os blocos de sábado e domingo menores do que os blocos da semana. Eu achei que fez muito sentido para mim fazer isso, funcionou super bem na semana passada e eu vou manter na próxima semana. Eu medi, para quem quiser reproduzir um layout parecido, de colocar todos os dias na mesma semana, eu usei 10 quadradinhos de altura para os bloquinhos maiores e 6 quadradinhos de altura para os bloquinhos menores. E eles têm 12 quadradinhos de largura no meu caderno. Então, eu já fiz essa divisão e fiz eles um pouco maiores do que eu fiz na semana passada. Na semana passada, esses quadrinhos estavam um pouco menor, tipo um quadradinho menor. E aí, sobrou aquele vão em cima, não sei se vocês lembram, da segunda coluna, que eu fiquei sem saber o que fazer com ele. Então, dessa vez eu aumentei os blocos para não ficar com esse vão. Vai ficar uma página mais minimalista, com menos decoração e com mais espaço nos quadros especificamente. Assim eu tenho espaço à vontade para fazer as minhas anotações de tarefas e de eventos. E não fica com aquele espaço esquisito em cima que eu fiquei na semana passada. Para a estética desse layout, eu fiz uma simulação, aí, uma representação de folhas de caderno. Então, a gente compra o quê? Um caderno sem pauta, né? Pontado. E faz o quê? Desenha a pauta nele. Isso que a gente faz. Então, eu usei duas cores parecidas, assim, em questão de intensidade, né? E fui intercalando as duas cores. Grifei a linha inteira do topo de cada dia. E nas outras linhas, eu fiz realmente uma linha, seguindo os pontinhos, como se fosse a pauta de um caderno. E fiz a marcação da esquerda também da margem do caderno. Fica super bonitinho, apesar de não ser muito decorado, muita coisa, a página fica bem preenchida, fica com um aspecto bem bonito. E por ser assim, nessas cores mais claras, essas cores, esses tons bem leves, não fica tumultuada. Então, o destaque acaba ficando mesmo para a escrita que a gente vai fazer em preto. Então, depois de grifar a parte de cima de cada bloquinho e fazer essas linhas e essa marcação do parágrafo, eu escrevi os dias das semanas dentro dessa parte já grifada. Na semana passada, eu tentei inventar moda na hora de escrever o dia das semanas e fingir um lettering, mas preenchendo, né, com uma caneta fina, numa letra mais cursiva. E eu não gostei do resultado, achei que a letra ficou feia. Ficou esse preenchimento que eu fiz com a caneta mais fina, ficou meio picotado, meio marcado, não gostei. Então, dessa vez, eu fui num aspecto muito mais clean possível, com as letras todas em caixa alta, assim, né, sem serifa, sem nada, bem minimalista mesmo, meio espaçadinhas e pequenininho. Eu achei que combinou bastante com a estética dessa semana, porque chama muito menos atenção, né? Fica tudo muito mais delicadinho. E naquele cantinho ali eu aproveitei para colocar o dia.
da semana. E esse mês de fevereiro tá muito engraçado porque dia 2 é segunda, dia 3 é terça, dia 4 é quarta, ficou casadinho, tudo bem certinho. Depois que eu preenchi ali todos os dias da semana, eu fui para a parte das notas, né? Eu ainda achei interessante, apesar de não estar usando, eu ainda acho interessante ter um espaço livre nessa semana para poder anotar qualquer outra coisa que eu queira anotar que não esteja atrelada a um dia específico. Então, eu deixei ali a parte de cima para notas, né? Que eu posso fazer qualquer anotação, ou posso escrever alguma tarefa que eu tenha para a semana, mas que não tem um dia específico, ou qualquer lembrete, qualquer frase, ou seja, eu posso fazer um desenho, é um espaço livre mesmo para usar por que for necessário. Então, eu deixei esse bloquinho de notas um pouquinho menor do que ele estava na da semana passada, até porque eu aumentei os quadros, né? Mas acho que ele será suficiente. Dessa vez, eu não colei um papel, que foi o que eu fiz nas outras 2 semanas. Dessa vez, eu desenhei o papel. Como eu estava desenhando as folhas de caderno, né, nos dias da semana, achei que ia combinar bastante a gente também fazer o desenho aqui de uma folha. Dessa vez, essa é um pouquinho diferente, ela não tem pauta, né? Então, eu fiz realmente um quadrado, retângulo, na verdade, não é um quadrado, com a caneta preta fininha, e fiz ali as argolinhas em cima como se fosse um bloquinho mesmo, um bloquinho de anotação. E aí, para dar mais ainda esse aspecto de bloquinho, é só pegar a caneta fininha também e fazer algumas linhas do lado direito, como se fossem as páginas de baixo, para ficar como se fosse um bloquinho alto com muitas páginas, né? Então, eu desci ali algumas linhazinhas paralelas à linha que eu já tinha feito, só para dar um pouquinho essa impressão dessa dimensão, né? Como se tivesse um bloquinho realmente cheio. E fiz também embaixo essas folhinhas para dar a impressão. Eu achei que ficou muito, muito, muito fofo, muito bonitinho. Combinou bastante com os dias do mês também. Depois, com um dos marcadores que eu usei, eu fiz um tracinho ali no cantinho do bloco de notas, só para dar um charme, só para dar uma corzinha ali em cima, para ficar mais harmônico com toda a página. Eu não escrevi no bloquinho nada, por exemplo, tarefas, notas, anotações. Não escrevi nada porque assim eu achei que eu deixaria o espaço mais livre para poder utilizar realmente para fazer as anotações, como é um bloquinho pequeno, né? Então aqui, ó, para mostrar para vocês como ficou essa página, que essa página já tá pronta. Coloquei a luz em cima para vocês verem melhor. Ela ficou muito, muito fofa, muito simples, ficou assim, elegante. Acho que ela vai ser super útil pra mim nessa semana, vai servir pro que ela tem que servir, vai cumprir o seu papel. Eu não estava a fim de fazer uma coisa muito tumultuada, porque eu já avacalhei na abertura de fevereiro. Coloquei muita cor e muita decoração, então agora eu precisava de um respiro. Aqui do lado esquerdo é a minha página de O Dia em uma Linha. Aproveitei para escrever já o mês de fevereiro, né? Para ter alguma indicação aqui nessa parte toda, nessa página de abertura que é depois da capa, de qual mês é. Então, eu escrevi ali fevereiro, não inventei moda, escrevi lá com uma letra cursiva, sem tentar imitar um lettering, uma letra manuscrita rebuscada, eu só escrevi com a minha letra normal. E também fechei ali o retângulo com a linha, com a caneta preta, como se fosse também um papelzinho. Fiz um clipezinho de papel para combinar com a estética da página da direita, tá? Apesar de ser outra coisa, né? Esse aqui vai ser referente ao mês inteiro e a da direita é só da primeira semana de fevereiro. Eu fiquei bem na dúvida como eu ia escrever o título dessa página. Se eu escrevia de preto, se eu escrevia de colorido, se eu tentava fazer uma letra bonita, se eu fazia uma coisa mais simples. Acabei indo no seguro, acabei indo no que eu achava que ia combinar e não ter muito erro, que é uma letra bem simples, usando o marcador meio de ladinho assim para ficar bem grosso. Eu escrevi meu dia, bem espaçado também, sem serifa, sem nada, bem minimalista, para depois continuar com a caneta preta a frase, né? Então eu escrevi meu dia e depois eu escrevi em uma linha. E para escrever assim em uma linha, eu usei a caneta preta fininha e escrevi em letra cursiva por cima. Eu acho super bonito esse aspecto que dá esse estilo de título, que tem a escrita colorida de fundo e tem a preta por cima. E achei que ficou super bonito, combinou com a outra página. Não deu trabalho para fazer, então foi bem simples de fazer. Fiquei bem feliz com a parte do título.
Lá em cima do título ainda tinha ficado muito vazio, né? Muito sem cor e com muito espaço livre. Então eu fiz ali uma pequena decoração com o marca-texto, como se fosse um papelzinho, um bloquinho ali vindo por baixo do papelzinho de fevereiro. Então eu fiz com a caneta que eu já tinha usado na página da direita, até para dar essa continuidade, né? Ficar tudo meio que conversando nas duas páginas. Fiz uma sombrinha ali embaixo também do bloquinho do fevereiro, para parecer que é um papel, né, preso ali e não só um desenho. E aproveitei para dar uma textura nesse bloquinho que eu fiz com marca-texto, com a caneta branca. Essa caneta branca é muito legal, tô achando ela bem versátil para fazer as coisas aqui no caderno, até porque ela é branca e a folha do caderno não é branca, né? Então dá um destaque bem legal, acho que dá para fazer uns detalhes até com ela direto na folha. Mas por cima dos marcadores ela fica ótima. Essa que eu tenho, ela é muito fininha, então é mais difícil quando você quer realmente que a linha apareça, que fique super branca. Mas essa caneta ela tem outras pontas também, outras espessuras que são um pouquinho mais grossas, que devem ficar também bem legal para quando você quer que o branco fique mais forte, com mais destaque. Eu só tenho essa, mas ela está me servindo super bem também. Eu senti que ficou um pouco vazio ali em cima, do lado do fevereiro e em cima do título da página. Procurei algum adesivinho para colocar ali que combinasse, mas eu achei que na estética que tá, não tinha nada que combinasse muito, que fizesse sentido ali. Os meus adesivos têm uma pegada bem vintage, e eu achei que não tem a ver com a estética dessas páginas, que é muito mais assim, fofinha, né, bonitinha, desenhadinha. Não é uma coisa muito vintage. Então, apesar de ter procurado bastante, não achei um adesivo que eu pudesse pôr ali. E fui para uma opção muito mais prática e útil e funcional, que foi colocar o calendário de fevereiro ali naquele espacinho. Eu dei sorte que cabia direitinho, porque eu não me planejei para colocar o calendário ali, podia ser que ele não coubesse. Se fosse outro mês, não ia caber. Mas como fevereiro tem só 28 dias, daí só precisa de 4 linhas para colocar nas datas, né, mais a linha do cabeçalho, coube direitinho, ficou juntinho ali do título, mas não me incomodou. E acaba sendo útil porque eu vou riscando os dias ali também e tenho ali um apoio visual do calendário quando eu vou escrever o meu dia em uma linha. Até porque na semana passada não, no mês passado, nesse mês, né, em janeiro, teve um dia que eu simplesmente pulei e não escrevi como foi o meu dia. E depois eu comecei a errar todos os outros porque eu não percebi que eu tinha feito isso. E ficou meio bagunçado em um momento ali no final do mês. Então é sempre bom a gente ter o apoio visual ali da data com o dia da semana. Ajuda a gente a se localizar na hora que vai escrever. Eu escrevi na mão mesmo ali todos os numerozinhos, é bem tranquilo. E eu escrevi bem pequenininho, para ficar bem discreto, não ficar tumultuado e combinar com o restante da página. Por último, eu só grifei ali as letras, né, que representam os dias da semana, também com uma das cores que eu usei nas páginas, só para dar uma corzinha ali e integrar esse calendário no restante do layout. E este aqui é o resultado, foi assim que ficou a minha primeira semana de fevereiro, junto com esse meu dia em uma linha. Gostei muito do resultado, eu achei que tem muito a ver comigo. Tem mais a ver do que fevereiro. Fevereiro tá super colorido, eu acho que é legal. Fevereiro representa muito o carnaval e essa alegria, essa bagunça. Mas para usar no dia a dia, para anotar, eu prefiro um layout um pouco mais clean, um pouco mais leve. Eu acho que deixa a gente menos confusa, gera menos ansiedade. Então é isso. Me falam se vocês gostaram deste layout, se vocês preferem a bagunça colorida da abertura do mês ou essa página aqui mais simples. E quem quiser acompanhar e ver como serão os layouts das próximas semanas, é só se inscrever no canal, que vai ter vídeo de layout e preparação toda semana, além de muitos outros vídeos, já que eu pretendo gravar 130 vídeos até o final de junho. Um beijo e até o próximo vídeo.